E à sexta-feira é dia de falar inglês. Temos o espaço de Storytellers, da responsabilidade da nossa escritora escocesa Julie Hodgson, que escolheu o Norte Alentejo para residir e fez ela muito bem. Este espaço conta histórias, está aberto aos nossos ouvintes e eu já vou dizer a quem é a primeira vez que nos sintoniza como pode participar. Desde já um grande good morning e um grande bom dia para quem nos ouve no Algarve, também na Escócia, na Irlanda. Olá, muito bom dia. E agora vai um bom dia muito especial para a Julie, que já está connosco ao telefone. Hello Julie, good morning, bom dia. Hello Sandra, bom dia. Muito bem. Very good. Julie tem feito, I'm just going to speak a little Portuguese now, okay Julie? Yes, no problem. Julie tem estado a melhorar muito o português, aliás, ela já me está a compreender. Right? You're understanding me a little bit. Sim. Ok, sim, very good. Portanto, vejam bem, a Julie tem aprendido português, agora falta vocês aí desse lado começarem também a aprender o inglês. Julie, I've been telling our listeners about the news that Mosaic is bringing to us. Yes. Yeah. Can you tell the readers of the Mosaic, you know, you have a fan club already. Yes. Yes, I have two actually, which was quite strange. I have one through Facebook, and many people have started to read the book and discuss the Mosaic, the characters, and where I took some of the places from. Of course, I used beautiful Portugal for some of my ideas, so they were very excited about it. Cool, very cool. I'm just going to translate. Ok, a nossa Julie falava acerca da história. Eu perguntei-lhe que ela já tem um clube de fãs e ela até ficou um bocadinho surpreendida com os fãs que já discutem, leem o livro da Mosaic e já o estão a discutir na internet. O que é ótimo, e ela fala também da inspiração para escrever este livro que usou de terras portuguesas, because the Mosaic has lots of Portuguese words, yeah? Absolutely, yes. It makes for a very exciting story because the Portuguese language is so colourful. And I think that it was just wonderful to use. And I didn't search for them. I just knew them, and then I looked for different words, and it was just correct. And I think if they do make a film from this book, I hope they do it in Portugal. In Portugal, yes, it would be great. Yes. So, ela diz que a nossa língua é muito colorida, porque ela não andou à procura das palavras que usou neste livro, elas apareceram e, entretanto, ela foi procurando sinónimos. E agora, fala que se vierem a fazer o filme deste livro, que o façam em Portugal. Seria realmente fantástico. Julie, some producers took the Mosaic to Cannes. Can you tell us about it a little bit more? Yes, what happened was I was contacted by book promoters in France, and they required 8 copies of the Mosaic to distribute at the Cannes Film Festival. Obviously in France as well, and I had to send them off very quickly because they've been trying to get hold of me, and they found my website through some book reviews, and they said what would happen is they give the books to the script writers for the producers, and they look at the book and they say, okay, this is a brilliant story, this can be a film, or it could be a play, or they decide. It's not my decision yet, although I think I will be very strict to who they use. I hope so, yeah. I want Portugal to be involved. Yeah. And I'm sure that if you can do that, you are going to choose a fish, maybe? No? Well, I think one of the places I used in my book, and I know you've read the book, is Panama, but I think many of the places, Panama was the land of scents, which was covered in flowers, and when Esselina moved and when she walked, the flowers just opened up all the time, which made the land smell beautiful.
And that's Portugal. So many, exactly. Yeah, that's Portugal. Portugal is one of the. I've travelled all over the world, and I found Portugal and the Portuguese people to be the most beautiful in the world. And I've travelled a lot, and it was just so wonderful. I think it would be a very good setting for the story. So fingers crossed. Yes, we are going to cross our fingers. Okay, explicando agora, portanto, o livro foi levado por produtores de filme para o Festival de Cannes. Pediram-lhe 8 copies, yeah, Julie? Yeah, 8 copies. 8 copies. 8 cópias para levar até ao Festival de Cannes e, portanto, para que os escritores dos argumentos de vários filmes lessem este livro, porque eles acharam que o livro seria fantástico, dá um filme fantástico. Ela fala também do povo português, que já viajou muito, e aliás já entrevistámos a Julie aqui em anteriores programas, é uma pessoa super viajada, né? You're understanding me, so I'm yes, free to speak. Yeah, just about. Viajou já pelo mundo inteiro e acha o povo português fantástico e a nossa paisagem. And our food too, yeah? A nossa comida também. E ela diz também que vai cruzarmos os dedos para que realmente o livro dê um grande filme, e vai dar. E também se ela terá que ter uma palavra a dizer, e ela vai fazer o tudo por tudo para que o filme seja realmente feito em Portugal. Até porque já falámos aqui sobre o Mothei, que tem imensas palavras em português. Fala essa Lina, há pouco falávamos dela. She's the main character of the film. Yes, I'm just doing the film already. Yeah. Yes, já estou aqui a fazer o filme. Essa Lina é a personagem principal do livro. And she looks like your niece, yeah? She does, yes. She was, I often, if I'm writing stories, I tend to take characters of people I know. And Esselina is my niece in looks, actually, and also in character. She is actually visiting Portugal in April, so I think I will get her to visit the radio. Yes, yes, we are going to expect the principal Esselina. Exactly. Yeah. Julie, as you said, I've read the book, and I was so proud that you've chosen me to write those words on the book. Quem já leu o livro sabe que eu fiz uma pequena anotação no livro e fiquei muito orgulhosa, para mim foi um orgulho. Were you expecting this boom with the Mothei? No, but I felt something was going to happen. When I write a story because I want children to read it and me to have fun writing it, which is exactly what I do. And one of the benefits is the fact that the money can go to my favourite charities, and it's usually children. But the fact that this is it's been like on a roller coaster, and it's just it's just gone away from me. I've sold so many copies, and so many people have enjoyed the story, that's my favourite, the fact that they enjoy the story. So that's why you wrote it with joy, yeah? Yes, absolutely, yes. It's fun. Portanto, eu perguntei-lhe se ela estava à espera deste boom trazido pelo Mothei, e ela diz que não, mas que também se percebe, porque ela, quando escreve os livros, escreve com muita alegria, com muito divertimento, e os livros têm voado consecutivamente. O da Mothei tem sido extremamente procurado. Aliás, Julie, I'm just going to say that remind the forgotten that they can buy the book The Mothei also in Pontessor. Yes, I say this every week. Em Casa Regional, situada na Avenida da Liberdade, em Ponte de Sor. Portanto, podem comprar o livro, adquirir o livro da Mothei em Ponte de Sor, na Avenida da Liberdade. Também dizer, ainda há pouco a Julie falou nisso e já conversámos várias vezes, a maior parte das receitas, quando não a totalidade, vão para ações de benemérito com crianças que a Julie tem ao longo de todo o mundo. Portanto, a maior parte das vezes a Julie não recebe um tostão
com a venda dos livros, como já aconteceu em Ponte de Sores também, a favor do CRIPS, do Centro de Recuperação Infantil, dos quais também tiveram a reverter. I'm just going blah blah blah. Yeah, that's fine. It's lack of coffee. É falta de café. Já estou a gaguejar. Julie, I was explaining that about your charities. Yes. You are a mother of several children along the world. Yes, in fact I have two new ones. I have Agnes, she is 7, and she's from Jinja in Uganda, and her sister Mary, she is 10, and they've started school on Monday for the first time. Oh, good. Yeah. Which is lovely because I've now been able to sponsor them, so they have school, medical, clothes, and it was just lovely to get a photograph, and they were big smiles on their faces. So that is worth a fortune to see that. Does. Yeah. Portanto, quem não percebeu, vou traduzir. Ela tem 2 novas crianças a seu cargo no Uganda. A Agnes tem 9 anos e a Mary que tem 10, yeah? E a Mary que tem 10 anos, e elas começaram na segunda-feira à escola pela primeira vez com a ajuda da Julie, e têm agora medicamentos, livros, portanto uma vida que será normal para uma criança, mas no caso delas não o era, e ela recebeu uma foto onde o sorriso destas 2 crianças era bastante visível, e é o que ela diz, não há fortuna que pague. Aliás, este sorriso vale uma fortuna, e é realmente fantástico. Julie, today we don't have time for more, but I hope I can have you next week, or no problem. To speak more about it, about the mosaic and some new books that you have. Portanto, a Julie já não tem parado de escrever em Portugal. Realmente o sol português dá que escrever à Julie, que é ótimo. Ela já tem mais livros na carga e tem um fantástico que não vamos falar ainda, não é, Julie? Mais para a frente, ok? Julie, a big kiss. Thank you for coming into Portugal and to be in our lives too. Thank you very much as well. Okay, bye-bye. Do you want to say something to your friends? Just say they are hello. Listening in Algarve and in England, and Ireland. Yes. Thank you to everybody that's read the book, and it's just thank you. There's no other word really than thank you, and I really appreciate the following. And this fan club it knocked me off my socks because it was just so wonderful. So yes, just thank you, and keep reading. It's good for you. Yes, it is. Yes, it is. Yeah. Thank you so much, Julie. Okay. Bye-bye. Have a big kiss and a nice weekend. Good morning, John. Bom dia, John. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Very good. Bye-bye, Julie. Okay, bye-bye. Thank you so much. Julie Hodgson, e para quem está mais distraído poderão visitar o site desta escritora escocesa que escolheu o Norte Alentejo, www.juliehodgson.com.